Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, confessamos que o nosso coração é capaz do mesmo engano do coração dos discípulos que seguiram o Mestre. Quão facilmente, Senhor, podemos nos esquecer, ignorar os Teus grandes feitos, as Tuas perfeitas promessas. Nesta noite, Senhor, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração pronto a receber e uma mente pronta a compreender tudo o que o Senhor tem a nos dizer. Vem alimentar-nos, Senhor, nesta noite, com um alimento muito superior a pão e peixe. Vem nos alimentar da Tua santa palavra, e por meio dela, alimenta-nos de Ti mesmo. Nós assim te suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Compaixão e confrontação. Bem, aos olhos do nosso tempo, parecem 2 palavras e 2 posturas que não cabem numa mesma frase, muito menos no mesmo coração, numa mesma pessoa. Por um lado, a compaixão, ela recebe, ela acolhe, fruto de um amor generoso e expansivo. Por outro lado, a confrontação, ela resiste, ela rejeita, fruto de um amor regrado
e delimitado. Porém, por mais antagônicos que possam parecer à primeira vista, eu pergunto: será que compaixão e confrontação, na verdade, podem representar dois lados da mesma moeda do amor? Por exemplo, pense num pai, o amor de um pai pelo seu filho, capaz de agir com compaixão diante da carência do seu filho, seja uma carência material, ou afetiva, ou relacional, mas também igualmente capaz de confrontar esta criança no momento de correção, no momento de disciplina necessária. É possível vislumbrar um amor compassivo e confrontador de um pai para o seu filho. Creio que assim também o amor de Deus pelos seus filhos, ele é tanto compassivo quanto confrontador. Ele é tanto generoso para suprir o que falta aos seus filhos, mas também pronto a resistir àquilo que não lhe agrada nos seus filhos. Em os relatos da vida de Jesus, que examinaremos nesta noite, creio eu, ilustram bem esses dois lados da moeda do amor. Eles demonstram tanto a compaixão de Jesus, como também a sua confrontação para com aqueles que o cercaram, os diferentes grupos que compõem essas narrativas, todos eles já bem conhecidos de nós, leitores de Marcos, seja com as multidões que seguiam a Jesus, seja com os fariseus que vieram interrogá-lo e pô-lo à prova, ou os discípulos que o seguiam mais de perto. E qual a lição que nós temos diante de nós hoje, ao examinarmos esse relato da segunda multiplicação de pães e peixes e os seus desdobramentos? Bem, a lição é essa: Jesus Cristo é o supremo e bom pastor, que supre com compaixão aqueles que nele creem, mas que confronta com firmeza aqueles que nele não creem. O mesmo Cristo ama com compaixão os que nele creem, mas também confronta com firmeza os que nele não creem. É isso que veremos em três partes nesta noite. Primeiro, no trato de Jesus com as multidões, capítulo 8, versículos 1 a 10. Segundo, no seu trato com os fariseus, versículos 11 a 13. E por fim, no seu trato com os discípulos, versículos 14 a 21. Mantenha o texto aberto, por favor, em Marcos capítulo 8. Vamos meditar nele porção por porção. Começamos com um relato bastante familiar, o relato da segunda multiplicação de pães e peixes, Marcos 8, versículos 1 a 10. E este relato, ele contém várias semelhanças com a primeira multiplicação de pães e peixes, na qual nós já meditamos quando estudamos o capítulo 6, versículos 30 a 44. Deixe-me lembrar a todos as semelhanças. Talvez você tenha notado as semelhanças entre esses dois relatos. Bem, mais uma vez, uma grande multidão se reuniu ao redor de Jesus para ouvi-lo ensinar numa região afastada e desértica próxima da Galileia. E isto em números superiores à média da população de cada um dos vilarejos. Aqui no versículo 9 diz que cerca de 4.000 homens estavam presentes, somente homens. Então, se você somasse pelo menos mais uma esposa e um filho, este número poderia saltar para até 12.000 pessoas. Porém, a média da população de uma cidade da Galileia é em torno de 3.000 pessoas. Então, temos aqui um número bastante vultoso, né, para as características da região. Mais uma vez, Jesus e os seus discípulos viram-se diante de uma cena humanamente insolúvel, porque nenhum vilarejo, nenhuma cidade próxima estaria suficientemente abastecida de comida para alimentar de uma só vez 4.000 homens e tantos outros que estivessem ali naquela cena. Muito menos a vila ou a cidade estaria próxima o suficiente para que essa gente pudesse chegar a tempo de comer antes de desfalecer. É o que deixa entender o versículo 3. E mais uma vez, com a sua característica compaixão, Jesus abençoou os poucos recursos
à disposição dele e dos seus discípulos. Neste relato, são apenas 7 pães e alguns peixinhos. E pães e peixes eram arroz e feijão na Galileia. Podia faltar qualquer coisa na Galileia, menos pão e peixe, que nem o arroz e feijão na mesa do brasileiro. E foi disso que Jesus alimentou aquela multidão. E mais uma vez, vemos Jesus revelando-se ao seu povo como alguém igual a, se não superior, aos profetas de Israel, que também foram usados por Deus em milagres de multiplicação de alimento. Lembre-se de Moisés no deserto, quando Deus supriu de maná diariamente o seu povo. Lembre-se também do profeta Elias, que, segundo o relato de 2 Reis 4, 42 a 44, alimentou 100 homens com apenas 20 pobres pães de cevada. Então Jesus aqui está sendo revelado, ou está se revelando como alguém em boa companhia de Moisés e Elias, um dos grandes profetas usados por Deus para assistir o povo na sua necessidade e supri-los de alimento. Essas são as semelhanças entre os dois relatos, das duas multiplicações de pães e peixes. Mas alguns detalhes neste relato que requerem a nossa atenção redobrada. Olhe comigo atentamente para o início do capítulo 8. O primeiro deles é esse. Não há nenhuma indicação clara aqui que a multidão em questão tenha chegado com fome ou sem provisões para ouvir Jesus ensinar. O mais provável é que essa multidão tenha ficado com fome ao longo de 3 dias, na medida em que as suas provisões iam acabando. A comida ia acabando e eles continuavam ali com Jesus. Mas mais que isso, olha só, isso por si só já aponta para uma necessidade maior que alimento, não é verdade? Que alimento estava suprindo a carência daquele povo por 3 dias? E por que eles não foram embora quando a comida acabou? Porque o primeiro alimento que eles vieram procurar não era pão, nem peixe, mas a palavra de Deus. Era o ensino de Cristo que estava alimentando a sua alma. Então veja como a permanência da multidão ali, nessa condição, testemunhava de uma confiança simples e silenciosa, de que enquanto eles estivessem na presença de Jesus, alimentando-se da palavra, do ensino de Deus por meio de Jesus, nada lhes faltaria. Por que outra razão eles ficariam ali, depois que a comida tinha acabado? Então, sem discurso nenhum, sem que uma palavra sequer tenha sido registrada dessa multidão, eu creio que ela já está pregando para nós. A multidão aqui já está nos ensinando uma tremenda lição, uma das lições mais importantes da vida cristã, que é o quê? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Pão e peixe, arroz e feijão, isso nunca faltará àqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Meus irmãos, como esse testemunho é poderoso e primordial, especialmente nos tempos em que nós vivemos, não? Tempos de escassez, tempos de dificuldade e desafio para o povo de Deus. E o que a multidão está nos mostrando aqui? Irmãos, continuemos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Continuemos alimentando a nossa alma da palavra de Deus e continuemos confiando que, mesmo que o alimento nos falte por um pouco, o Senhor cuidará de nós. Tem cuidado, sempre cuidou, continuará cuidando. Confie nele, tanto quanto as multidões. Descanse no Senhor, e Ele haverá de nos suprir, como, quando e quanto Ele quiser. E à luz desse detalhe, creio que nós podemos entender melhor a reação de Jesus, a sua reação de compaixão para com aquela multidão. Ele registra isso no versículo 2. Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer.
se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. O que as palavras de Jesus deixam entender é que a multidão não havia procurado Jesus primeiramente por pão, sujeitando-se por acaso aos seus ensinos, aos seus 3 dias de ensino. Não, a multidão havia procurado Jesus primeiro pelos seus ensinos e permanecido ali por causa disso, confiante de que Jesus poderia supri-los de pão também. E como o supremo e bom pastor de Israel, Jesus não desapontou. Ele supriu, ele multiplicou, ele os alimentou com a palavra, sim, mas ele também os alimentou de pão, palavra e pão, vindos da mesma fonte, do mesmo Senhor. Na postura compassiva de Jesus, portanto, meus irmãos, nós aprendemos que a nossa postura diante da carência deste mundo não precisa estar voltada para uma necessidade ou outra, ou pregar a palavra, ou servir o pão. No reino de Deus não precisa ser uma coisa ou outra, mas uma coisa e outra. E nós vemos isso perfeitamente em Jesus, o casamento entre a grande comissão e o grande mandamento, as boas novas e as boas obras, como os 2 trilhos de um mesmo trem, por onde o evangelho avança por este mundo, pregar a mensagem, levar o evangelho do reino e adornar este evangelho com o amor cristão, a generosidade e a compaixão, característica dos discípulos de Cristo. Então não precisa ser uma coisa ou outra, ou a grande comissão, ou o grande mandamento, ou pregar com as nossas palavras, ou pregar com as nossas atitudes e posturas, não uma coisa ou outra, mas uma coisa e outra, unidas na mesma missão. Sim, como igreja de Cristo, creio eu, cabe-nos primeiramente fazer o quê? Pregar a palavra, porque nenhuma outra instituição neste mundo pode suprir a carência das pessoas da palavra de Deus, só a igreja pode fazer isso. Outras agências, outros órgãos e outras instituições podem suprir outras necessidades, mas só a igreja pode suprir a carência que as pessoas têm de conhecer a Deus na sua palavra. Então pregue sim, pregue primeiro, pregue a palavra. Mas com isso, pregue o evangelho. Sempre que possível, use as palavras, mas também use tudo mais que estiver ao seu alcance: seu dinheiro, sua dispensa, seu tempo, seu trabalho, seus talentos. Use tudo que for possível para adornar a sua pregação do evangelho aos olhos deste mundo carente. Por fim, há um último detalhe desta narrativa que nos chama a atenção. Ele é muito importante e não deve fugir da nossa visão, que é o quê? É o versículo 4, é a reação dos discípulos à postura de Jesus. Uma reação por demais obtusa, não? Por demais dura e insensível, como se os discípulos nunca tivessem presenciado um milagre como esses. Aliás, lembre-se, eles tinham presenciado um milagre maior. Na primeira multiplicação foram 5.000 homens, neste aqui foram 4.000. A necessidade era menor que da primeira vez que Jesus multiplicou pães no deserto. Como se os próprios discípulos, como se eles mesmos nunca tivessem sido supridos sobrenaturalmente quando Jesus os enviou de 2 em 2 para pregar pelas cidades da Galileia sem levar pão. Eles mesmos tinham conhecido a provisão de Deus quando em missão, e como se eles não tivessem ouvido o clamor compassivo de Jesus, a constatação que aquela gente poderia desfalecer no caminho se não fossem alimentados. Como é que eles reagiram? Bem, simplesmente constataram o óbvio. Versículo 4, seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? E coloque-se no lugar de Jesus. Qual seria a sua resposta? Sinceramente, você é Jesus,
Você já alimentou 5.000 homens antes, na frente desses 12 discípulos, e eles te dão uma resposta dessas. O que você faz? O que você responde? Bem, eu sei o que eu responderia. Mas o que Jesus respondeu? O que ele fez? Bem, em vez de antecipar aqui a repreensão dos discípulos, nós temos Jesus agindo com uma compaixão e com uma misericórdia surpreendentes, sem que a incredulidade dos discípulos impedisse que ele fizesse mais um milagre. Mesmo a incredulidade dos 12 não seria obstáculo para a ação compassiva e misericordiosa do Mestre. Então ele perguntou quantos pães eles tinham. 7, disseram eles. Ele ordenou que a multidão se sentasse. Ele tomou os pães, deu graças, repartiu-os e alimentou os 4.000 homens. Quais são as lições aqui para nós, meus irmãos e minhas irmãs? O amor de Cristo, a compaixão de Cristo pelos que precisam do seu amor, pelos que precisam da sua compaixão, é tão grande, é tão majestoso, é tão soberano, que nem mesmo a incredulidade dos homens, nem mesmo a incredulidade crônica dos homens é capaz de frustrar o amor de Cristo. Cristo não precisa de servos perfeitos. Cristo não precisa de heróis da fé para realizar a sua vontade. Apesar dele não prescindir da nossa fé e da nossa confiança nele, seu amor compassivo, misericordioso e soberano é capaz de fazer muito, muito, muito mais do que nós pensamos ser possível, do que de fato cremos no poder de Deus. Aliás, você sabe o que Jesus precisa da gente? Muito pouco, pouquíssimo. 7 pães nas mãos dele são o suficiente para alimentar multidões. Multidões. Então, meus irmãos, paremos de pensar pouco de Deus e do que Ele é capaz de fazer com o pouco que nós temos em mãos. Talvez você seja como eu e você pense: pastor, quem sou eu? Eu não tenho tempo, eu não tenho jeito de falar do Evangelho, eu não tenho muitos recursos, eu não tenho muitas habilidades. Deus não deve ser capaz de fazer muita coisa por meu intermédio. Por quê? Quem você pensa que Deus é? O que você acha que Deus precisa de nós para fazer a vontade dEle? Ele precisa de pouquinho, muito pouco, mas este pouco nas mãos dEle, quando consagrados a Ele em oração, Ele pode multiplicar e Ele pode alcançar muito, muito, mas muito mais pessoas do que você sequer pode imaginar. Então pare de pensar pouco de si, pare de pensar pouco do seu tempo. Você tem pouco tempo, entregue este pouco tempo nas mãos dEle, para que Ele possa abençoar outras vidas. Você tem poucos recursos, então o pouco que você tem, entregue nas mãos dEle, para que Ele possa usar para abençoar outras vidas. Você tem poucas habilidades, então o pouco que você tem, entregue nas mãos de Deus e diga: Senhor, faze de mim um instrumento fiel em Tuas mãos, para alcançar e abençoar quantos o Senhor quiser, para a Tua glória e não para mim. Confie nele, descanse nele, peça que Ele faça a vontade dEle e deixe que Deus te surpreende, como Ele surpreendeu mais uma vez os 12 discípulos no meio do deserto. Mas a multidão não foi o único grupo a quem Jesus abordou. Logo em seguida vieram quem? Os fariseus, os muito bem conhecidos fariseus. Bem, quando olhamos para os versículos 11 a 13, talvez nos surpreendamos, talvez nos assustemos, porque depois de tanta compaixão,
depois de tanta misericórdia da parte de Cristo para com as multidões, talvez você tenha ficado chocado com a frieza de Jesus para com os fariseus. É o mesmo homem? É o mesmo mestre? É a mesma pessoa que tem esse coração grande e expansivo para com as multidões, e esse coração fechado e frio para com os fariseus? É possível? É o mesmo Jesus? É a mesma pessoa aqui? Bem, se a reação de Jesus aos fariseus foi diametralmente oposta àquela a multidão que o procurou, é porque a postura dos fariseus foi exatamente oposta à postura das multidões que procuraram Jesus. Se as multidões procuraram Jesus com fé e com santa expectativa, bem, os fariseus vieram com a sua incredulidade arrogante e soberba de sempre. Aliás, os fariseus já viram muita coisa neste evangelho, não? Talvez você consiga trazer à memória todos os sinais que eles já tinham testemunhado. Lembre-se do capítulo 2, lembre-se do paralítico descido, baixado pelos seus amigos, aquela clareira no meio da casa, perdoado por Jesus, curado por Jesus. Os fariseus viram e criticaram Jesus por ser um blasfemo. Lembre-se do capítulo 3, quando Jesus tinha curado um homem da mão ressequida em pleno dia de sábado, no meio de uma sinagoga, perante as autoridades de Israel. E o que fizeram? A partir dali, começaram a tramar a morte de Jesus e o declararam um enviado de Satanás. Mais recentemente, no capítulo 7, nós vimos os fariseus declarando Jesus um mestre impuro e desqualificado. Então, que outro sinal estes homens poderiam pedir ou desejar de Jesus para que eles mudassem de ideia a seu respeito? Hein? A questão aqui não é o pedido do sinal em si, mas é o desejo dos fariseus de porem à prova Jesus. Você ouviu atentamente o texto? Marcos 8:11. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. A questão não era o sinal, a questão não era o milagre, a questão era pôr à prova Jesus. A expressão é por demais importante, porque remonta ao quê? Ao povo de Israel no deserto, ao povo de Israel que viu os sinais da glória de Deus no Egito, viu a libertação que Deus promoveu para Israel no Egito, viu Deus levando-os pelo mar, atravessando o mar em terra seca, destruindo o faraó. E assim que saíram do mar, o que fizeram? Questionaram a Deus e o puseram à prova. História se repetindo, os fariseus fazendo exatamente o que o povo de Israel fez séculos antes, pondo à prova Deus, Deus em carne, Deus perante eles, aquele que já tinha feito todos os sinais necessários para que eles crescem nele, como Filho de Deus em carne. Então, diante de tamanha incredulidade e arrogância, a resposta de Jesus poderia ter sido outra? Não. Versículo 12, ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Afinal de contas, meus irmãos e minhas irmãs, não era Jesus que tinha que provar a sua autoridade e a sua divindade para os fariseus. As evidências estavam lá para todos verem e todos enxergarem quem ele era. Não, eram os fariseus que tinham que provar a sua lealdade ao Deus da lei que eles defendiam, ao reconhecerem o cumprimento dessa lei perante eles. Não era Jesus que devia coisa alguma a eles, eram os fariseus que deviam a sua lealdade a Jesus como Deus em carne. O que eles recusaram fazer? O que isso nos ensina? Especialmente em nossas abordagens evangelísticas com aqueles que persistentemente negam a veracidade do Evangelho.
Alguém aqui já teve esse embate? Com alguém que ouve, recebe as evidências, você demonstra as provas do Evangelho, essa pessoa persistentemente, consistentemente, resilientemente nega, e não se abre para a possibilidade de que a Bíblia esteja certa e ela esteja errada. Alguém já esteve numa conversa como essa? E o que você faz numa situação dessa? E saiba disso. Não é nossa responsabilidade convencer as pessoas ou provar para as pessoas que o Evangelho está certo, que Jesus é quem Ele é. Não é sua responsabilidade produzir sinais e provas suficientes para que as pessoas creiam em Jesus. O seu papel e o meu papel é tão somente expor, explicar o que está claro na palavra de Deus, na expectativa de que Deus quebrante os seus corações, de que Deus transforme as suas vidas e cure a sua cegueira, para que enxerguem o que está claro na palavra. Mas aquele que está obstinado em sua incredulidade, tal qual os fariseus, nenhum sinal será suficiente, nenhuma prova será contundente o suficiente. E gente, se nem Cristo incomodou-se em provar a sua divindade para estes, não se culpe se esses continuam negando o Mestre, continuam negando o Evangelho. Se nem Cristo incomodou-se em provar a sua divindade para os fariseus, não se preocupe em tentar convencer todo mundo ao seu redor. Mas como Cristo, seja fiel. Seja fiel. Proclame a palavra, exponha a palavra, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, quer te ouçam ou não. Confiando nos resultados dos nossos esforços, à graça de Deus somente. Seja fiel e entregue os resultados ao Senhor. Bem, nós já vimos a compaixão de Jesus para com as multidões, versículos 1 a 10. Vimos agora este confronto duro de Jesus com os fariseus, os versículos 11 a 13. Mas agora chegamos ao último grupo, o mais familiar de todos, os discípulos. Versículos 14 a 21 de Marcos 8. E que situação para lá de oportuna! Se você enxergou corretamente os detalhes aqui da narrativa, você deveria enxergar nesses versículos a ocasião oportuna para a formatura da fé dos discípulos. Por quê? Onde eles estão? Num barco. Você se lembra das outras vezes em que os discípulos estavam com Jesus num barco? Capítulo 4, quando Jesus fez cessar a tempestade em alto mar e revelou a sua glória. Capítulo 6, quando ele andou por sobre as águas e também revelou a sua glória. Barco é um lugar onde Jesus costuma revelar a sua glória aos seus discípulos, e eles estão num barco. Diz o texto no versículo 14: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Eles estão no barco com Jesus. E o que está faltando nesse barco? Pão. E quando o assunto é pão, também temos uma oportunidade para que os discípulos enxerguem a glória de Jesus. Por 2 vezes ele já multiplicou pão para multidões, 5.000, 4.000, e agora só tem 12. Um pãozinho. Será que com um pãozinho ele consegue alimentar 12? Pelo menos 12. É o cenário perfeito para que os discípulos se formem na fé. E o que acontece? Eles voltam para a primeira série. Eles fracassam miseravelmente. Como Jesus tratou disso? Olhe comigo para o texto. Em primeiro, ele os advertiu. Versículos 15. Advertiu-os Jesus: estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. As palavras de Jesus mostram que ele percebeu a situação delicada dos discípulos. Alguém tinha esquecido de fazer o levantamento
dos pães para a viagem. Alguém se descuidou. Alguém foi desleixado em programar apropriadamente para a viagem. E que desleixo, não? Depois de 7 cestos cheios, só se lembrarem de um pãozinho para a viagem. Que mancada, que furada dos discípulos. Mas Jesus viu ali uma situação ainda mais delicada, não por conta da falta de pão, mas da falta de fé dos discípulos. Por isso que ele os advertiu, dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Pastor, o que é fermento dos fariseus? Fermento de Herodes era a marca do fermento da época, era o Royal e o Fleischmann, né? Era o fariseus e Herodes da época. Não era isso, não. O que Jesus está apontando aqui era que os fariseus e Herodes, por razões distintas, o primeiro grupo por conta das suas tradições religiosas e o segundo por conta da sua sede por poder, nenhum deles tinha compreendido claramente a identidade e a autoridade de Jesus, o que resultou na sua incredulidade, na sua falta de fé. Bem assim também os discípulos, pelas suas próprias razões, preocupados com a sua sobrevivência, com a sua preservação, eles corriam um risco semelhante ao dos fariseus e ao de Herodes. Mesmo estando na presença de Jesus, cara a cara com Jesus, no barco com Jesus, eles corriam o risco de não entender quem era Jesus, de não enxergar a glória e a autoridade de Jesus perante eles. Eles entenderam a advertência? Aparentemente não. Versículo 16, eles continuaram discutindo entre si, dizendo: é porque não temos pão. Eles não só não entenderam a advertência de Jesus, como a reação deles deixa entender que eles acharam que Jesus já estava repreendendo-os, como se tivesse dito algo do tipo: não vem me incomodar com um pedido de pão, porque eu já multipliquei pão o suficiente para vocês. Então não vem me pedir um sinal, como pediram os fariseus, ou como me pediria Herodes. A resposta dos discípulos dá a entender que foi isso que eles entenderam das palavras de Jesus. E eles não entenderam nem a advertência de Jesus, razão pela qual ele os repreendeu ainda mais severamente a partir do versículo 17. E aqui Jesus despeja as suas perguntas, não? 9 perguntas ao todo, uma enxurrada de repreensão sobre a cabeça dos discípulos, e cada palavra aqui cuidadosamente empregada. As palavras que Jesus usou para repreender os discípulos não eram novas. Aliás, muitas delas trazem ecos do Antigo Testamento, ecos dos profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias, que também condenaram o povo de Israel por não crer, por ver e não enxergar, por ouvir e não acatar, por ter um coração duro, frio e insensível diante da repreensão do Senhor. Jesus aqui repreende os discípulos com palavras que os descrevem como se fossem pessoas de fora do reino, como os fariseus, que vendo e ouvindo não enxergavam, não entendiam, não percebiam. Tudo que Jesus fala aqui para os discípulos, Marcos já disse sobre os fariseus e os herodianos. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem, o coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram. Então ele lhes lembra: 5.000 de uma vez, 4.000 da outra vez. Vocês ainda não percebem, não entendem. Sabe o que tudo isso tem a nos dizer, meus irmãos? Sabe qual é a grande lição de tudo isso? Lembrando que essa deveria ter sido a formatura dos discípulos. 3 anos com Jesus, 3 anos caminhando com o Mestre, às vésperas da arrancada final para Jerusalém, onde Jesus seria traído, crucificado e ressurreto. Quando eles deveriam ter maior fé, foi quando eles demonstraram menor fé. Sabe o que tudo isso nos ensina? Que por mais longa que seja a nossa caminhada como discípulos de Cristo nesta terra, nunca
Nunca, nunca estamos isentos da tentação à incredulidade. Não importa quantos anos você tenha de evangelho, não importa quanto tempo você tenha de igreja, não importa quantas batalhas você já tenha superado pela graça de Deus, o seu coração pode ser surpreendido de novo pela sua própria falta de fé. O que aconteceu com os 12? Justamente com os 12, os que caminharam bem pertinho do Mestre por 3 anos, os que viram os milagres, os que pregaram em nome de Jesus, curando enfermos, expulsando demônios pelo poder de Cristo. O que aconteceu com eles, meus irmãos, se aconteceu com eles, quanto mais pode acontecer comigo e contigo, e com qualquer um aqui. Não importa quantas vezes você já tenha provado da provisão milagrosa e sobrenatural de Deus, tanto quanto os discípulos nessa história, nosso coração enganoso e naturalmente incrédulo pode sempre nos surpreender mais uma vez. E é justamente nesses momentos de maior fraqueza, de maior engano, de maior incredulidade, e por que não, às vezes, de desleixo e descuido. Às vezes não foi o Senhor que falhou, fomos nós que falhamos o nosso planejamento, pode ser, como os discípulos. São exatamente nesses momentos que Deus quer nos revelar a sua graça. Como assim, pastor? Onde Jesus revelou graça aqui com os discípulos? Que eu só estou vendo confrontação, eu não estou vendo compaixão nenhuma. Olha de novo. Sim, as palavras que Jesus usou para descrever os discípulos, corações endurecidos, olhos que não veem, ouvidos que não percebem, sim, são descrições semelhantes, se não idênticas, a dos fariseus e aos demais que não creram em Jesus. Mas tem uma enorme diferença, e você deve ter notado isso. Como é que Jesus tratou os fariseus? Versículo 12. Com uma pergunta e com uma frase, ele dispensou os fariseus. Mas como é que ele tratou os discípulos? Com muitas perguntas e com muitas palavras e com enorme repreensão, não porque ele os amava menos, mas porque ele os amava mais. Porque diferente dos fariseus, eles estavam seguindo Jesus, com todas as suas limitações, com todas as suas fraquezas, com todo o engano do seu coração. Então vem a pergunta: se você é um dos 12 discípulos, por que você guardaria essa memória? Por que você registraria isso no Evangelho? Por que você traria a memória e registraria para a posteridade a maior coça, a maior repreensão de Jesus contra você e o seu grupo, se você não enxergasse nisso uma tremenda demonstração do amor de Deus? Porque diz a palavra que Deus ama aqueles a quem Ele disciplina. Ele ama os discípulos, mesmo discípulos incrédulos como eu e você. Ele nos ama tanto que não nos dispensa como os fariseus, mas nos repreende como filhos dele. Então deixe-me ler de novo as palavras de Jesus, duras, desafiadoras, devastadoras, mas todas elas ditas em amor pelos seus filhos. E se você se enquadrar na situação dos discípulos, se você está também num barco que parece uma canoa furada, com um pão só na despensa, pensando que Deus te abandonou, que Deus vai te entregar a miséria, ouça Jesus te repreendendo hoje com toda firmeza e com todo amor. Você ainda não entende? Você ainda não percebe? Seu coração está endurecido? Você tem olhos, mas não vê? Tem ouvidos, mas não ouve? Você não se lembra?
Você realmente se esqueceu do que eu já fiz por você? De novo? E de novo? E de novo? E de novo? Você ainda não entende? Essas não são palavras de um carrasco, são palavras do nosso Mestre, que nos ama, que tanto nos ama, que nos confronta com compaixão, para a nossa correção, para a nossa disciplina, tanto quanto dos discípulos. Então sim, meus irmãos, como vimos desde o início desta mensagem, compaixão e confrontação andam de mãos dadas no reino de Deus. Compaixão e confrontação andam de mãos dadas por toda essa história, desde a compaixão de Jesus para com as multidões, até a sua confrontação da incredulidade dos fariseus, terminando aqui com a sua confrontação compassiva dos discípulos incrédulos. Em cada movimento dessa história você vê os dois lados da moeda, os dois lados complementares do amor de Cristo, sua compaixão e a sua confrontação. Mas há um outro lugar neste Evangelho, onde você verá com maior clareza, com maior nitidez, a manifestação plena da compaixão e da confrontação do amor de Deus. Sim, Jesus poderia ter continuado multiplicando pães e peixes, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, até que os seus discípulos finalmente entendessem que enquanto estivessem com Ele, nada lhes faltaria. Mas pergunta, Jesus veio para a terra para ficar multiplicando pão? Foi para isso que Ele deixou o seu lugar de glória? Não. A missão dele foi outra. Ele veio para executar o maior ato de confrontação e de compaixão da história. Sendo Ele o Filho de Deus encarnado, Ele veio para morrer numa cruz, na cruz do Calvário. E na cruz Ele confrontou toda a minha incredulidade, toda a minha ignorância, toda a minha cegueira, toda a minha insensatez. Na cruz Ele veio me mostrar quem eu realmente sou. Eu sou um miserável pecador de coração duro, ignorante. Mas foi na cruz que Ele mostrou toda a sua compaixão para com este pecador miserável. Ele foi morrer na cruz pela minha incredulidade, pela minha ignorância, pela minha cegueira, pela minha insensatez. Foi por mim e foi por aqueles 12 discípulos, e é por todos os discípulos de Jesus que estão aqui hoje, lutando para crer em Jesus, lutando para perseverar na fé. É por vocês que Ele morreu no Calvário, para que não tivéssemos dúvida nenhuma do seu grande e imensurável amor por nós pecadores. Então, se você nunca antes creu no Evangelho, ou se você é recém-chegado no Evangelho, ou se você já tem muita estrada, muitos anos de Evangelho, muitos anos de caminhada, bem, a sua necessidade é tão grande quanto a minha nesta noite. Pela graça de Deus, nesta noite eu te digo, abre os seus olhos, veja o amor de Deus por você no Calvário. Que Deus, pela sua graça, destape os seus ouvidos, para que você possa ouvir claramente o Cristo dizendo quanto Ele te ama e vai cuidar de você. Que pela graça de Deus a sua mente seja esclarecida e o seu coração seja enternecido pela mensagem do Calvário. Se você tem qualquer dúvida do amor soberano de Deus pela sua vida, se tem alguma circunstância pesando sobre a sua visão espiritual,
a ponto de você duvidar como os discípulos, bem, olhe para o Calvário, olhe para Cristo, veja o crucificado e que seus temores cessem, que você descanse na provisão do Senhor. E feito isso, por mais dura e desafiadora que a jornada ainda seja pela frente, saiba, o amor dele, seu amor compassivo e seu amor confrontador, nunca te abandonou e nunca te abandonará. A ele seja toda a glória para todos sempre. Vamos orar. Senhor bendito, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Pois é possível estar tão perto de Ti e da revelação clara da Tua santa palavra, e ao mesmo tempo nossa mente, nossos olhos, nosso coração tão distantes do Senhor. É possível, Senhor, pois assim foi com os discípulos. Caminharam tão próximos de Ti, viram tudo, viram cada sinal, cada prodígio, e mesmo assim duvidaram, mesmo assim fraquejaram, mesmo assim tropeçaram na sua incredulidade. Senhor, não somos melhores que aqueles 12 homens. Somos tão carentes quanto eles do Teu perdão, da Tua misericórdia. Ó Senhor, livra-nos de um coração duro e incrédulo. Livra-nos, Senhor, da arrogância e da soberba, de cogitar a possibilidade de que o Senhor nos abandonaria neste mundo, quando o Senhor fez o mais importante, o maior sinal de todos. O Senhor enviou o Teu Filho para morrer no Calvário por nós, para tomar sobre si o castigo de todos os nossos pecados. Ó Senhor, faz-nos mais como aquelas multidões que mesmo faltando pão, não Te abandonaram, mesmo faltando sustento, não deixaram de Te buscar para se alimentar de Ti, da Tua santa palavra. Dá-nos fome e sede de Ti. Dá-nos um coração temente e dependente do Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração constante, pronto a Te buscar em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer necessidade, em toda e qualquer adversidade. Ainda mais nesses dias tão adversos e tão desafiadores, Senhor, lembra-nos de novo. Exercita-nos a fé pela Tua palavra. Lembra-nos de novo do Evangelho da nossa salvação, e com isso estaremos satisfeitos, contentes, supridos para avançar nesta jornada. Ó Senhor, se houver entre nós aqueles que, tendo ouvido, ainda não creram, tendo recebido a mensagem do Evangelho, ainda não se renderam a Cristo com arrependimento e fé, pela Tua graça, Senhor, adentra as trevas destes corações, cura-lhes a cegueira, para que possam enxergar que não há outro porto seguro nesta terra senão o Redentor, que é Cristo Jesus, crucificado e ressurreto por nós e pela nossa salvação. Ó Senhor, ao nos prepararmos para cear contigo, lembra-nos de novo, pois somos tão fracos e débeis na nossa memória espiritual. Lembra-nos de novo, lembra-nos do Calvário, lembra-nos do túmulo vazio, lembra-nos, Senhor, do Cordeiro crucificado e ressurreto por nós e pela nossa salvação.
por tudo isso te daremos toda a honra, glória e louvor para todos sempre. Amém.